Salve, salve, pessoal do Papo e Mente. Hoje, vamos mergulhar em uma das obras mais intrigantes e complexas da filosofia existencialista, O Estrangeiro, de Albert Camus. Essa obra explora temas centrais do existencialismo, como a absurdidade da vida, a alienação social e as questões sobre liberdade e significado. Vamos nos aprofundar em cada linha dessa narrativa e entender como a visão de Camus se conecta ao absurdo da existência e como seu protagonista, Meursault, nos conduz através de uma jornada de indiferença, morte e reflexão sobre o sentido de viver. Início de O Estrangeiro, a morte de sua mãe. A obra começa de forma emblemática, com Meursault recebendo a notícia da morte de sua mãe. Hoje, a mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. A frieza e a aparente indiferença de Meursault são chocantes logo de início. Aqui, Camus começa a nos introduzir ao tema central do livro: a indiferença da vida e do universo frente aos acontecimentos humanos. O fato de Meursault não ter certeza sobre o dia exato da morte da mãe revela a desconexão entre ele e as expectativas sociais de luto e dor. Camus, ao descrever o comportamento de Meursault, destaca a maneira como o protagonista navega pela vida sem ser afetado pelas normas emocionais e morais da sociedade. Sua falta de emoção ou remorso em relação à morte da mãe já nos indica que estamos diante de um personagem que encarna a filosofia do absurdo. A vida, segundo Meursault, não exige justificativas ou grandes demonstrações de sentimento. Ela simplesmente é, sem explicação ou significado. Ao longo desse trecho, observamos como Meursault se prepara para o funeral com uma aparente normalidade. Ele trata a morte como mais um evento cotidiano, e isso se torna evidente quando ele comenta sobre o asilo de velhos onde sua mãe vivia. Pedi 2 dias de folga ao meu chefe, e, com um pretexto destes, ele não podia recusar. Há uma clara dissociação entre o que se espera emocionalmente e como ele, de fato, reage à situação. Essa abertura também nos prepara para o questionamento que Camus traz sobre as convenções sociais. Meursault sente a necessidade de se explicar ao chefe, mas logo percebe a inutilidade disso. Sua frase, "a culpa não é minha", soa desconcertante, pois reflete a natureza humana de tentar atribuir culpa ou significado a situações em que, na verdade, não há culpados. A morte de sua mãe é um fato inevitável, e Camus nos mostra, através de Meursault, que tentar buscar sentido em coisas que não o possuem é uma batalha perdida. O velório e a desconexão de Meursault com o mundo. Quando Meursault chega ao asilo, ele encontra uma sociedade que tenta dar sentido à morte de sua mãe. O porteiro sugere que ele veja o corpo, mas Meursault recusa, dizendo não. A falta de explicação para essa recusa deixa os outros desconcertados. A recusa de Meursault em seguir os rituais sociais e emocionais do luto mostra como ele está fora de sintonia com as expectativas da sociedade. Durante o velório, Meursault não chora, não demonstra tristeza e descreve o evento com uma objetividade quase mecânica. Isso fica claro na forma como ele narra os acontecimentos, focando-se em detalhes triviais como o calor, a luz e o comportamento das pessoas ao seu redor. Ele menciona que dormiu durante o trajeto até o asilo, uma forma de escapar da pressão emocional que os outros esperam que ele sinta. Esse comportamento de Meursault serve como uma crítica de Camus ao modo como a sociedade impõe regras emocionais e expectativas que muitas vezes não fazem sentido individualmente. O assassinato e a filosofia do absurdo. O ponto crucial da obra é o assassinato que Meursault comete na praia. Em um momento de intenso calor e desconforto, ele atira em um árabe sem um motivo aparente. O ato é descrito de forma fria e detalhada. O gatilho cedeu, toquei na superfície lisa da coronha e foi aí, com um barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo principiou. Aqui, Camus explora o conceito de absurdo em sua plenitude. Meursault mata não por ódio ou vingança, mas por uma série de eventos aleatórios: o calor, o sol, a luz refletida na arma. O crime não tem justificativa moral ou racional. A relação de Meursault com o assassinato é um reflexo de sua visão absurda da vida. Para ele, o universo é indiferente ao que acontece, e o assassinato, embora significativo para a sociedade, não possui maior relevância em sua perspectiva. Esse ponto é central para o existencialismo de Camus. A vida é essencialmente sem sentido, e qualquer tentativa de justificar ou dar propósito a eventos como a morte ou o crime é fútil. O julgamento, a sociedade versus Meursault. Após o assassinato, Meursault é levado a julgamento.
e o processo judicial se transforma em um julgamento de sua vida e personalidade, mais do que do próprio crime. O fato de Meursault não ter chorado no funeral de sua mãe torna-se mais relevante para o tribunal do que o assassinato em si. A sociedade, representada pelo tribunal, exige de Meursault uma explicação, um sentido para suas ações. No entanto, Meursault continua impassível, reafirmando sua indiferença para com a morte, a vida e os rituais sociais. Essa parte do livro é uma crítica direta de Camus à maneira como a sociedade lida com aqueles que não seguem suas normas emocionais e morais. Meursault é condenado não tanto por matar, mas por não se conformar às expectativas de comportamento. Sua falta de emoção e seu distanciamento são vistos como uma ameaça, e sua sentença de morte é, em última análise, uma punição por sua recusa em se submeter às regras da sociedade. Conclusão e reflexões sobre o absurdo. No final do livro, Meursault, à espera de sua execução, tem uma epifania. Ele aceita o absurdo da vida e a inevitabilidade da morte, chegando à conclusão de que nada realmente importa. Esse momento é crucial para entender a filosofia de Camus, pois reflete sua crença de que, embora a vida seja absurda e sem sentido, ainda devemos vivê-la plenamente. Meursault, ao aceitar sua morte sem arrependimento ou medo, se liberta das amarras sociais e filosóficas que o aprisionavam. Esse desfecho encapsula a visão de Camus sobre o absurdo. A vida